Bom, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao curso de automação residencial, módulo básico, onde nós vamos de fato aprender como que se constrói um módulo de automação residencial partindo do zero até a instalação numa residência e todo o caminho para chegar até lá. Para começar, temos algumas perguntas aí que precisam ser respondidas para quem está começando nessa área. E a primeira é: o que é automação residencial? Bom, a automação residencial ele é o controle de equipamentos eletroeletrônicos através de comandos independentes ou manuais a fim de gerar conforto, economia ou segurança do seu usuário, para que o mesmo possa ter um maior rendimento e qualidade de vida. Ou seja, a automação residencial é fazer com que os eletroeletrônicos de uma casa possam ser gerenciados à distância ou mesmo se autogerenciarem. E para se ter uma ideia, como coisas bem simples podem ser consideradas automação, como uma lâmpada instalada em um corredor com sensor de presença e sensor de luminosidade. Essa lâmpada só poderá acender se estiver escuro e passar uma pessoa pelo local. O sistema decide o que será feito e corresponde inclusive com a descrição acima, pois dessa forma trará segurança para a pessoa, que vai evitar um acidente andando no escuro, vai trazer conforto, pois evita que o usuário procure um interruptor, fique apalpando uma parede para acender essa lâmpada, e até mesmo economia, pois a lâmpada só acende uma real necessidade, ao invés de permanecer ligada sem precisar. Com esse intuito, os lares ao redor do mundo estão cada vez mais aderindo a essa tecnologia para adequar suas casas. O que antes era uma mordomia a poucos, com o avanço de algumas tecnologias, temos o barateamento de materiais e assim, consequentemente, acesso a essas tecnologias para as mais diversas classes. Então, essa é uma pequena explicação do que é automação residencial. E o que precisa para fazer uma automação, de fato? Basicamente, para se fazer um controle de uma lâmpada, usamos os mesmos componentes para se controlar uma casa inteira. Precisamos inicialmente que o sistema possua um processador central. Esse vai processar cada dado de entrada e decidir o que fazer para que possa então tomar a melhor decisão. A exemplo da lâmpada com sensores mencionados acima. O processador ele seria avisado da presença de uma pessoa, assim ele analisa se está escuro e se estiver manda acender a lâmpada, se estiver claro ele decide não acendê-la. Então o processador é o elemento principal. Sem um processador, o sistema de automação se torna impraticável. E quanto mais capacidade estiver disponível esse processador, mais ele executará as funções com mais velocidade. É importante ressaltar que o processador recebe informação e decide o que fazer. Então ele só manda e outro componente faz o acionamento. É nesse momento que a gente menciona também os acionamentos das cargas. Para acionar uma lâmpada 127 volts, por exemplo, nós precisamos de um componente que chaveie como um interruptor. Assim, para esse exemplo, temos os já famosos relés eletrônicos, pois com um deles podemos usar uma tensão pequenina, de 5 volts mais ou menos, que é o que a maioria dos processadores gera, acionar e então energizar uma lâmpada de 127, com agilidade e segurança ao processador. Outros atuadores podem ser utilizados, como por exemplo um LED infravermelho, que seria necessário para controlar uma televisão ou um ar-condicionado. Para que o sistema funcione de acordo, devemos decidir de que forma vamos comandá-lo, se será automático ou se será por comandos manuais, como um celular com aplicativo, por exemplo, onde o usuário aperta os botões e acende as luzes e ventiladores sem sair do lugar. Vamos abordar essa situação mais detalhada à frente do curso e haverá também noções para controle automático. Então, essa é uma breve apresentação aí do que é automação residencial, do que é necessário. Agora vamos passear pelos itens para conhecer do que a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer essas aulas. Bom, em primeiro momento a gente vai utilizar o Arduino, mas por que utilizar o Arduino, né? Por que utilizar dessa plataforma que já existe? O Arduino ela é uma plataforma desenvolvida na Itália, é uma plataforma de prototipagem open source, ou seja, é de código aberto. Nós podemos mexer nela o tanto que sentimos necessário, o tanto que a nossa criatividade deixar. E o Arduino ele tem baixo custo, é facilmente encontrado nos mercados hoje em dia, tanto online como mercados físicos, onde você faz a aquisição da sua placa e já começa a programar no mesmo dia. E o Arduino ele traz inúmeras facilidades. A programação dele é uma programação simples, ele já conta com 14 entradas e saídas digitais, das quais a gente vai contar apenas com 12. As duas primeiras, a 0 e a 1, é destinada ao uso de comunicação serial. Então ele se tornou
o queridinho aí do desenvolvimento de todas as pessoas. Durante esse curso, se eu não me engano, na aula 4, nós vamos desenvolver uma placa de automação residencial e veremos que o Arduino não é mais necessário. Ele se torna necessário apenas no desenvolvimento da sua placa e posteriormente para fazer algum ajuste, alguma programação, algum upload na sua placa de processamento ou mesmo de componente. Nós vamos utilizar no final, você vai aprender como que você consegue construir a sua própria placa, que componente usa, onde comprar, de que maneira que a gente consegue fazer nossa própria placa. Aqui a gente tem em detalhes um desenho que eu acabei pegando esse desenho da internet, então ele está em inglês, a gente vai tentar passar rápido por ele. Esse desenho, na verdade, mostra as conexões do Arduino. Vou passar aqui com o mouse. O que ele está mostrando aqui, que no pino 0 é a conexão serial, TXRX. Do pino 2 ao pino 13, pinos digitais, com os quais você pode contar também com saídas PWM. A gente vai ver também durante o curso o que é a PWM, mas fazendo um breve resumo, é para quando você precisa controlar o nível de tensão em um equipamento. Por exemplo, fazer uma lâmpada, um dimer, ou fazer o controle de rotação de um motor, a velocidade com que o motor roda. Ele tem 6 saídas PWM aqui, elas estão indicadas aqui com esse sinalzinho aqui de tio do lado do número. Então, a saída 3, 5, 6, 9, 10 e 11, elas têm recurso de PWM. Aqui tem um pino digital, um pino terra digital. Partindo para o outro lado aqui, para entender aqui essa barra de pinagem, ela tem aqui a pinagem de alimentação, pinos de alimentação, tem mais 2 terras aqui no meio, 5 volts, 3 volts, 3.3 volts. Importante porque tem alguns shields e alguns módulos que a gente vai utilizar que precisa dos 3 volts. Tem um pino de reset. Esse barramento aqui do lado é o barramento de entradas analógicas. Esse aqui no meio aqui é o nosso astro principal, é o Atmega 328P, é o microcontrolador utilizado nas placas Arduino Uno. Aqui a gente tem um plug USB e uma saída externa, é um conector para alimentação externa. E para que o Arduino funcione e tenha cada vez mais funções, entra em cena então os famosos shields. O que são shields? A tradução de shield seria a armadura. São componentes que nós podemos acoplar sobre o Arduino para que ele atribua mais funções. Esse na foto, por exemplo, é um shield internet. Ou seja, com essa placa em cima do Arduino, nós podemos fazer com que o Arduino se conecte à internet. Então você consiga controlar ele ou receber dados através da rede, através de uma página web de um servidor. Então esse aqui são os shields. E existem shields das mais variadas aplicações. Aqui temos algumas fotos. Aqui, por exemplo, no canto tem um shield de GPS, tem um shield de GSM. Aí nessa imagem tem outros shields de Ethernet. Enfim, shield para o que você imaginar. Tem shield de LCD, shield de botões, shield com relés para acionamento de cargas. Então, shield, só para a gente poder diferenciar, são componentes, são placas externas ao Arduino, que são compradas à parte e são acopladas ao Arduino para que ele tenha funções a mais, possa dar uma turbinada no seu módulo Arduino. Tá? Esses são os shields. Existem também os módulos. Aqui, por exemplo, a gente está vendo alguns módulos, um módulo relé, como esse aqui do canto, né, um módulo de controle analógico, enfim, os módulos eles são muito úteis. Diferente dos shields, eles utilizam somente a pinagem necessária. Se você voltar na imagem anterior aqui, bom, pode ser visto aqui que o shield ele ocupa todos os pinos de um Arduino. Não quer dizer que todos os pinos estão ligados com funções, mas ele te limita a maneira com que você vai ligar alguns pinos. Uma vez que as ligações já são determinadas na placa, você não consegue executar as ligações. Já os módulos, eles utilizam de barras de pino onde você vai fazer a ligação pontual, somente onde você precisa. Por exemplo, no módulo Bluetooth, que nós vamos utilizar nesse curso, nessas aulas, é um módulo que a gente utiliza 4 pinos apenas do Arduino, que é a alimentação, 5 volts de GND, e o TXRX para fazer a transmissão de dados via serial. Para a gente dar prosseguimento então na nossa aula, agora que a gente deu uma rápida passada sobre o que é automação, sobre alguns módulos de automação residencial, alguns módulos Arduino, vamos conhecer um pouco também da sua IDE e como é feita a sua programação.